Então, hoje, a audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2024. Bom dia a todos que se encontram aqui na Casa Legislativa. Em nome do presidente Jurandir Pezenato, quero cumprimentar e dar as boas-vindas a todos presentes. A Prefeitura de Erechim, então, promove na manhã de hoje esta audiência pública da apresentação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2024, que traz as informações financeiras, contábeis do município de Erechim para esta Comissão de Economia e Finanças da Câmara de Vereadores, a qual presido. Saudar aqui a presença das autoridades que estão compondo a mesa, o presidente da Câmara, Jurandir Pezenato, secretária municipal e vereadora, colega Ana Lúcia Silveira de Oliveira, secretário adjunto do Planejamento, Jadir Pucci, e o diretor de Finanças da Secretaria de Fazenda, o Edson Kammler, que é o nosso homem dos números, né, Edson? Nesse contexto, fugindo um pouco aqui do protocolo, o presidente pediu para fazer um convite muito importante. Temos um baile beneficente em prol da Força Voluntária do Alto Uruguai, uma instituição que muito ajuda a nossa cidade nos momentos mais complicados que a cidade vive, quando dá algum contratempo, intempérie, eles estão presentes, então é importante que a gente faça esse convite no Clube da Saudade, a partir das 21h30 do dia 26, hoje, ingresso antecipado R$ 40, na hora 50, o gabinete do presidente tem. E tem diversas atrações aqui, Banda Passarela, Chiquita e Bordoneio, Céu e Cantos e o Trio. Então, se alguém estiver disposto aí a se entreter e quiser contribuir com a força voluntária, comprar e não ir também ajuda, né, presidente? Então, está dado o recado, presidente. Obrigado. Então, quero saudar aqui também o presidente do IEP, o Renato, Jones, diretor, servidores da Prefeitura, assessores da Câmara, Procuradoria, na pessoa do Rogério. Feliz em ver aqui também o Tomazoni, ex-secretário da Fazenda do município. Então, a gente fica feliz quando as pessoas participam e querem estar a par e passo do que acontece nos números. E nesse contexto, eu convido, então, a secretária Ana. Vamos seguir esse rito, quer fazer o normal? O Edson, então vamos fazer o normal que a gente sempre faz, que o Edson faz a apresentação, depois a secretária fala e aí a gente abre para perguntas. Com a palavra, então, o nosso homem dos números. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o vereador Ali Dalzotto, presidente da Comissão de Economia e Finanças, a secretária Ana de Oliveira, aqui nesse ato representando o prefeito municipal, o vereador Jurandir, presidente da Câmara de Vereadores, o Jadir Pucci, que é o secretário adjunto do Planejamento, e em nome deles cumprimentar todos os demais aqui presentes e agradecer a presença aqui nessa audiência pública. Então nós vamos agora, nessa apresentação, então nós vamos apresentar os resultados do município do ano de 2024, aquilo que aconteceu em termos de receita, despesa, resultados, de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2024. Então, o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Esta audiência pública ela é obrigatória, nós temos que fazer, ela está disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal, que até o final dos meses de maio, fevereiro e setembro, nós temos que fazer a apresentação então, do relatório de gestão fiscal para a Comissão aqui de Economia e Finanças da Câmara de Vereadores. Então, nós vamos começar aqui apresentando, então, primeiro a questão das receitas e despesas até 31 de agosto. Então, nós tínhamos uma previsão, um valor orçado inicialmente de receita agora para 2024 de 482 milhões. Né? Então, esse era o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual do ano passado. Tá? Com os valores que nós já recebemos aí de receitas adicionais, com estimativas que nós temos até o final do ano, essa previsão já foi atualizada para 504 milhões. Então, a tendência esse ano, o que se apresenta de resultados que ocorreram até 31 de agosto,
é de que nós vamos passar dos 482. Né? Então, até tem uma estimativa aqui de chegarmos aí a passar dos 500 milhões. Claro que é estimativa, né? Pode ser que não... tem ainda 4 meses até o final do ano, né? Mas o que se apresenta de resultados até agora é que sim, que nós vamos passar. Então, as análises que estão sendo feitas aí na Fazenda, nós estamos acompanhando aqui semanalmente as informações, né? Realmente vai passar do previsto. Inclusive, tinha uma questão na outra audiência pública que nós fizemos aqui no mês de maio, era logo após o problema das enchentes aqui no estado, da calamidade, até a FAMURS tinha trazido uma projeção, uma previsão de que haveria uma queda aí de arrecadação do ICMS de 25%. Na verdade, nada se confirmou. Tá? Houve uma queda lá naquele período, sim, maio, junho, até caiu um pouco a arrecadação, mas tudo isso recuperou e com sobras agora em julho, agosto e setembro continua boa a arrecadação do ICMS. Então, por isso até, e a nossa arrecadação própria também, aqui não se refletiu, nós não tivemos reflexo do problema das enchentes. Então, a própria nossa arrecadação também aumentou acima até do esperado. Em função disso que nós temos essa previsão atualizada de 504 milhões, 505 milhões para 2024. Até agosto, arrecadamos efetivamente 336 milhões, 814. Então, essa é a receita arrecadada até 31 de agosto. Só para fins de comparação aí com 2023, no mesmo período nós tínhamos arrecadado 299 milhões, 631. Então, 12,41% a mais em 2024 em relação a 2023. Então, isso é real, isso já aconteceu. Então, nós estamos arrecadando 12% a mais. Então, por isso que a nossa estimativa aumentou dos 482 e já está em 500, 505 milhões. Tá? E a despesa... Então, também ela foi aumentada aqui em função desse valor adicional da receita, um superávit do ano anterior, um valor que veio da AGER. Então, a despesa prevista também está em 516. A despesa empenhada, então, 367 milhões 328. Comparado a 2023, que foi de 353 milhões, então nós aumentamos 3,86% a despesa. Então, a receita aumentou 12% e a despesa aumentou 3,86%. E essa diferença nos aumentos vai se refletir, vocês podem ver depois nos outros números. Nós vamos apresentar mais adiante, nos resultados, na despesa de pessoal, na questão do caixa, então tudo isso acaba refletindo, porque nós tivemos um aumento maior da receita do que da despesa até 31 de agosto. Né? E já a despesa liquidada, que é aquela onde que já ocorreu a entrega do material, já ocorreu a prestação do serviço, então ela fechou em 31 de agosto com 295 milhões, e em 2023 estava em 286, então 3,22% a mais. Então vejam, despesa aumentou 3%, receita aumentou 12%. Né? Então, números bem acima até do que esperado. Né? Nós não esperávamos esses valores de receita em 2024. Né? Então, e até em função da calamidade, tinha aquela projeção, aquela estimativa da FAMURS, e na verdade não se confirmou, né? Não aconteceu aquilo, reduziu na época, mas depois compensou, e até eu acho que em função da reconstrução do Estado, o pessoal teve que investir mais, comprar, e acabou tendo reflexo, né, nas nossas receitas. E agora da arrecadação, então, quais são da onde que veio essa arrecadação? Então nós temos a arrecadação própria, né? Então, do IPTU arrecadamos 37 milhões até 31 de agosto, 37.388, 11,10. Do ISS, 47.211, então 14% da arrecadação total é ISS, e é um imposto que para nós também está dando um resultado bem positivo em 2024, né? O ISS. Então ele é a maior arrecadação própria do município, é do ISS. O imposto de renda retido na fonte, mais 15 milhões 524, 4,61. O ITBI, 10 milhões 321, 3%. Taxa de lixo, 12.533, 3,72. Outras taxas, 4.319. Eliminação pública, 5.300. Rendimento e aplicação financeira, 4 milhões até agora, e outras receitas próprias, aí, multas, indenizações, enfim, outras receitas que são cobradas, mais 6 milhões 804. Então, o total da arrecadação própria do município, até 31 de agosto, 143 milhões 404. Isso representa 42,58% do total da arrecadação, é a arrecadação própria aqui do município. É o valor que entra direto aqui, não vai para não vai para a União e para o Estado e volta, não. É aquilo que é pago diretamente para o município, que é pago aqui diretamente aqui.
E aqui nós temos a divisão, então, em relação das receitas próprias em relação ao total. Temos a maior, então, o ISS, que representa, dessa arrecadação própria, representa 33%, e o IPTU, que representa 26,07%. Lembrando que o IPTU ainda tem umas parcelas ainda que vão entrando ainda, então até o final do ano, acho que até deve aumentar um pouquinho esse percentual, né? E ainda tem os parcelados, então, pagos até final de novembro, até 15 de novembro. Aí depois o imposto de renda, 10,83, o valor retido que fica aqui, e o ITBI, então, as principais arrecadações, né, e a divisão do bolo, então, da arrecadação própria. Das transferências, né, então, nós temos do ICMS, arrecadamos 62 milhões até 31 de agosto, isso representa 18,41% do total da arrecadação, então a nossa maior receita é o retorno do ICMS, e só uma comparação, até agosto de 2023, nós tínhamos arrecadado 55,305, então 7 milhões a mais em 2024, em comparação a 2023 de ICMS. Tá? Que havia a estimativa da FAMURS que ia reduzir 25%, 20%, e na verdade não se confirmou. Né, tá? E em setembro, agora, que foi arrecadado em setembro de ICMS, continua alto. Né? Então, até para... acho que agosto foi a maior arrecadação do ICMS desde que eu estou na prefeitura, nós tínhamos em agosto, né? E setembro continua valor elevado ainda de ICMS. Esperamos que continue assim até o final do ano, até ano que vem também, né? Do IPVA, então, até agosto de 23 nós tínhamos arrecadado 23.236 e agora até agosto de 24, 27.915. Também teve uma elevação significativa, mas aqui teve uma questão do IPVA, que o governo do estado, no ano passado, ele demorou para liberar o pagamento antecipado e a arrecadação foi um pouquinho menor, acabou entrando mais nesse ano. Então, por isso, essa diferença do IPVA justifica-se por essa questão do governo do estado. Ficou só uma semana para pagamento antecipado, e aí o pessoal pagou mais no final, como ele demora 2, 3 dias para entrar na conta do município, acabou entrando em 24. IPI exportação 785, FPM também, uma elevação significativa, né? 58 arrecadação até 24, 17,37% do total. Até agosto de 23, tínhamos arrecadado 50.890, então aqui 8 milhões a mais também de FPM. Tá? Então não foi só o Estado que trouxe uma receita maior para o município. Também tivemos da União, que é o FPM, que é formado pelo Imposto de Renda e pelo IPI. Então quem repassa é o governo federal. Né? O ITR é 11 mil, representa bem pouco aí na arrecadação nossa do município. Contribuição para o Fundeb, depois mais adiante tem uma lâmina que eu detalho essa contribuição para o Fundeb, que todos os impostos transferidos, 20% tem que ficar retido. Né? Então ficou retido 29 milhões, e o município recebe depois de volta o Fundeb de acordo com o número de alunos matriculados. Então entre o retorno do Fundeb, mais uma complementação por serviços prestados na educação, lá, que é a complementação do VAR, que se chama, também é Fundeb, recebemos 40.336. Do Fundo Especial do Petróleo, 1 milhão. E aí nós temos também transferências para a saúde, 18.989, transferências para assistência social, 650 mil, educação, 3.689. Outras transferências aí que nós recebemos de pessoas, de empresas, 3.874, transferência de capital, que são recursos para investimentos, 4.737. Então, o total de transferências, de valores que o município recebeu de transferências da União e do Estado, 193.409. Então, representa 57,42% do total, então, receita de transferência. Mais as receitas próprias de 143.404, então chegamos na arrecadação total de 336.814. E das transferências, como é que é distribuído o bolo, então, das receitas e transferências? O ICMS é a maior receita, 32%. FPM 30%, bem próximo, então, à arrecadação. Depois nós temos o IPVA, o retorno do Fundeb. Então, as maiores receitas aí do município recebidos de transferências. Aqui uma comparação de 2023 a 2024, das transferências e das receitas próprias, e considerando o total da receita, sem considerar a operação de crédito, que naquela arrecadação total de 2023, tinha lá acho que uns 3 milhões e meio, 4 milhões, que era operação de crédito. Essa receita teve ano passado e não tem mais, só quando o município fizer outro financiamento. Tá? Então aqui nós tiramos essa informação. E aí, qual é que é a evolução, então, da arrecadação? Então, de transferências, valores que o município recebeu da União e do Estado.
2023, até 31 de agosto, 164 milhões. Em 2024, 193. 17,6% de aumento de transferências da União e do Estado. Né? Nas receitas próprias, 130 milhões em 23, 143 milhões em 2024, 9,57% de aumento. Então, bem acima da inflação também. Tá? E, no geral, sem contar a operação de crédito, que nós tínhamos em 2023, então só a arrecadação que é do município, efetiva, né, 295 milhões, para 336, um aumento de 14,04% até 31 de agosto. Então, bem acima do que esperávamos, né? Bem acima. E aqui a divisão, então, da participação de cada receita, das transferências e próprias no total. Então, 57% de transferências e 42,58% de arrecadação própria. Acredito que até o final do ano esse percentual aumente um pouquinho, tá? Então, acho que nós vamos arrecadar um pouquinho mais até o final do ano, até porque agora a tendência é que em outubro e novembro caia um pouquinho as transferências, né? Então, não tem nenhum evento diferente que tenha um valor adicional. Mas mesmo assim, a receita muito acima até do que nós tínhamos previsto. Onde é que foi gasto, então, aquele recurso? Onde é que o município gastou essa arrecadação? Então, principal despesa, a maior despesa do município, como é um prestador de serviço, pessoal em cargos, então 51,75% do total, não é aquele percentual lá de comprometimento da lei de responsabilidade fiscal. Isso aqui é só em relação ao total da despesa. Despesa liquidada, aquela que já ocorreu fato gerador. Então 149,767 representa 51,75% do total da despesa. Precatórios, que nós já pagamos, já estão todos pagos em 2024, não temos nada mais para pagar de precatórios, só tem uns RPVs ainda, que é o que vai sendo pago aos poucos, mas precatórios todos pagos, pagamos em julho, acho, se não me engano, foi em julho que foi pago, pagamos 1,213 de pessoal e 1,553 de terceiros, tá? Então já estão quitados, agora precatórios só em 2025 para pagar de novo, tá? Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, 8.886 aqui para entidades, enfim. Subvenções econômicas, 200 mil, né, juros subsidiados aí lá do tempo da pandemia ainda, que o município paga. Material de consumo, 13.543. Material de distribuição gratuita, 7.612. Aí nós temos serviços de terceiros, vigilância, aluguéis, compra de vagas em escolas, consultoria, terceirização de mão de obra, energia elétrica também, né? 42.834, 14,8% do total, então, da despesa com contratação de serviços de terceiros. Eu coloquei separado, o coleta de lixo também é um serviço de terceiro, mas não está junto aqui, eu separei até para destacar o valor, enfim, que está sendo gasto. Então, coleta de lixo até 31 de agosto, 10.824, o município gastou. Iluminação pública, 3.020. Da iluminação, nós tivemos até uma redução agora do gasto, até em função da troca de lâmpadas. Então, essas lâmpadas que foram colocadas gastam menos energia e está sendo refletido, porque vejo que a despesa está diminuindo da iluminação, né? Então, está sobrando mais recursos que pode ser investido em outras áreas aí, referentes à questão da iluminação pública. Serviço de Tecnologia da Informação, 2.185, auxílio alimentação, 7.206, o auxílio saúde, o IP, que o município paga, 3.306, valores já transferidos ao Santa Terezinha, de compra de serviços, de auxílios, de contribuições, tem até as emendas impositivas também entram aqui, que a Câmara destinou, também houve destinação para o Santa Terezinha, até agora 14 milhões, até 31 de agosto, 14.683, 5,07% do total. Pagamento do financiamento, o município fez o financiamento lá para fazer a infraestrutura, parte da infraestrutura do Distrito Industrial e da usina fotovoltaica, então até agora pagamos de juros e amortização, 2.324, até 31 de agosto. Outros investimentos, aqui os demais investimentos do Poder Executivo, 15.750, valores liquidados, então 5,44% do total. E demais despesas, 4.510, então chegamos ao total de despesas da Prefeitura, somente do Poder Executivo, 289.423. Valores já liquidados, aqueles que já a mercadoria já foi entregue, o serviço prestado, então, né?
E até a grande parte disso já foi pago também. Tá? E aqui, então, um gráfico da divisão. Né? Então, nós temos a maior despesa é pessoal em cargo, 51,75. Se eu somar todo o serviço de terceiro, chegamos a 19,58. O investimento, o terceiro maior gasto, 5,44. Né? Então, e os demais aí que representam o percentual maior aí em relação ao total da despesa. Né? Por secretaria de governo agora, onde é que foi investido então esse valor? O gabinete do prefeito, valores também já liquidados, né? 4.906, planejamento 2.659, administração 7.799, fazenda 5.989, desenvolvimento econômico 7.903, né? Agricultura 6.778, a cultura 9.505, saúde 69.945, então 24% do total da despesa foi para a saúde, né, investido na saúde, assistência social 13 milhões, educação 87.638, então 30% do total. Então veja que educação e saúde, as duas secretarias maiores aqui do município, então está sendo gasto aí 54%, mais de 54% do total da despesa é gasto nestas duas secretarias. Obras mais 35.622, 12,31% do total, então foi para a Secretaria de Obras. O meio ambiente 18.197, só destacando, reforçando que no meio ambiente está incluso o valor da coleta de lixo, então são 10.600.000 dos 18 é só a coleta de lixo. Gestão e governança 5.569. E os encargos gerais, aqui entram aposentados, os precatórios, 13.816. PASEP também, que o município tem que pagar, então 4,77. Então o total da despesa 289 milhões, a Câmara gastou 5.962, e aí o total, né, da despesa, considerando Prefeitura e Câmara, 295 milhões. Fundeb. Tá? Então, do Fundeb, como é que funciona o Fundeb? Ele é um fundo criado pelo governo federal para incentivar a educação básica. Todos os municípios contribuem com 20% dessas receitas para formar esse fundo. Então, se o município tem um determinado valor a receber de FPM e de ICMS, 20% fica retido. Então, por exemplo, tem 1 milhão para receber de FPM. Vai entrar na conta do município 800 mil, e 200 a União já vai transferir para essa conta do Fundeb. Né? E, da mesma forma, entra também o ITR, ICMS, IPVA e IPI exportações. Tá? Então, essa é a contribuição do município, o valor que o município deixa no fundo para formar depois aquele valor que fica na conta bancária. Então, o município deixou no fundo, contribuiu para o Fundeb do FPM 11.028.000, R$2.000 do ITR, 12.401.000 do ICMS, 5.583.000 do IPVA e 157.000 do IPI sobre exportações. Então, o total de contribuição do município ao Fundeb até 31 de agosto foi de 29.172.000. Então, esse valor o município nem recebeu. Né? O Estado e a União, quando foi transferir essas receitas aqui, ela descontou esses valores e colocou na conta do Fundeb. Esse valor depois é redistribuído aos municípios de acordo com o número de alunos matriculados nas escolas municipais. Então, quanto mais alunos matriculados, maior vai ser o retorno. Tá? Então, o município deixou 29 e recebeu, proporcional ao número de estudantes, 39.244. Então, até 31 de agosto, o município teve um ganho de 10 milhões. 10.071.000. Então, esse foi o ganho que o município teve com o Fundeb. Esse é ganho efetivo, porque esse valor outros municípios não receberam. Né? Então, de certa forma, outros municípios estão ajudando a pagar a educação do município, porque este valor obrigatoriamente tem que ser gasto em educação, ele não é usado com outra destinação. Ele vai para a educação. E ele tem que ser aplicado além dos 25% obrigatórios. Né? Então, 10.071 de ganho, só para fins de comparação a 2023, 7 milhões tinha sido ganho ano passado, 7.432.000. Tá? Então, o reflexo, isso também reflete o aumento da receita. Né? Se aumenta a receita do ICMS, aumenta do FPM, aumenta a retenção, mas em contrapartida o bolo do Fundeb é maior, né?
E todos os municípios acabam contribuindo mais, e o município, como tem mais alunos matriculados, acaba recebendo um valor maior de Fundeb. Então vejam, 3 milhões a mais quase em 2024 em comparação a 2023. O resultado primário. Esse resultado primário, então, ele é, para quem conhece um pouco da área privada, ele seria como se fosse um resultado operacional da área privada, onde que das receitas e das despesas, nós tiramos o que é receita financeira, despesa financeira, que não é oriunda dos tributos que a sociedade paga, né? Todas as demais receitas do município são oriundas da sociedade, pelo meio do pagamento dos tributos, mas o rendimento, a aplicação financeira e a amortização do empréstimo, na verdade, que o município tem ainda alguma coisa que está sendo pago, de um financiamento muito antigo que tinha sido feito para pessoas físicas, esse, na verdade, não é oriundo de tributos. Então, por isso que nós tiramos desse resultado, dessa receita, esses dois valores. Então, sobrando uma receita operacional, que é oriunda especificamente dos tributos, de 332.598.000, né? Da despesa também nós temos que tirar a despesa financeira, né? E considerando somente a despesa aquelas que são investidas de volta para a sociedade, que voltam para a sociedade na forma de serviços e de investimentos. Então nós temos o juro sobre a dívida de 1.156.000, também temos a amortização da dívida, 1.167.000, então sobram de despesas liquidadas, considerando Prefeitura e Câmara, porque na verdade, por que eu coloco Câmara junto? Porque a receita é da Prefeitura, e essa receita paga a despesa da Prefeitura e da Câmara. Então, se eu quero apurar resultado, eu coloco junto as duas entidades, né? E assim eu consigo mensurar o resultado. Então, nós temos total de despesa então, operacional 293 milhões, para uma receita de 332, um resultado até agora, até 31 de agosto, positivo de 39.537. Ano passado, o mesmo período, era 10.655.000. Até o final do ano vai diminuir esse resultado aqui, porque tem muitas despesas que ainda agora é um período que a despesa aumenta, né? Pegar principalmente em dezembro, tem despesas maiores no município, tem o pagamento, segunda parcela do 10º, tem pagamento de encargos, né? Tem 2 encargos, tem um encargo sobre o 10º, então acaba aumentando um pouquinho a despesa, esse resultado diminui. Tem muitos empenhos, e aqui que são valores então que estão empenhados até o final do exercício, que vai sendo liquidado à medida que vai sendo prestado o serviço, tá? Então também, claro, o reflexo desse aumento, também parte disso é reflexo do aumento da receita, que foi maior do que o aumento da despesa até 31 de agosto. Situação do caixa, então nós temos uma comparação aqui desde 31/12 de 2023, tá? Sem considerar esse recurso extra aqui, que não são do município, eles estão na conta do município, mas não são, eles têm que ser depois repassados aí para outras, para a Receita Federal, enfim, valores retidos, né? Nós tínhamos em 31/12, 51 milhões no total de caixa, passamos a ter 57.823 em 30 de abril, e agora em 31 de agosto, 74.666.000, tá? Então, claro, o aumento também do caixa é reflexo também do aumento da receita, né? Então acaba tendo uma arrecadação maior, e até porque do IPTU, grande parte já foi recebida. Nós tivemos o pagamento da parcela à vista, que foi mais de 50% que foi recebido. Então, ele também acaba ficando aqui no caixa, ele vai ter que ir sendo utilizado agora até o final do ano para fazer o pagamento das despesas, né? De recurso livre, aquele que não tem nenhuma vinculação, fechamos o ano com 17.783.000, passamos a 23.232 em 30 de abril, e agora em 31 de agosto, 38.443.000, tá? De recurso livre, tá? E de vinculados, aqueles que têm destinação certa, então de 33.600, foi para 34, agora 36. Tá? Claro, só reforçando que a tendência agora em diante é que a despesa aumente, né? Então, não é sobra, esse recurso que está aqui no caixa vai sendo utilizado aí até o final do exercício para fazer o pagamento aí das despesas que nós temos até o final do ano. E os recursos extras são valores que o município retém, né, dos pagamentos, retém dos servidores a título do RPPS, do INSS, retém de calção, outras retenções, que eles ficam na conta do município, mas eles não são do município. Depois o município vai ter que pagar para a Receita Federal, vai ter que pagar para o IEP, vai ter que repassar. Então eles ficam em conta separada, né? Então 6 milhões para 7.300. Então o total nas contas do município, então, em 31 de agosto, 81.983. Então de 57 foi para 65 para 81.
É normal ter esse aumento em agosto, tá? Se vocês olharem as outras audiências públicas, sempre agosto é o período, acho que o caixa tem um valor maior. Tá? Isso é normal, até em função da arrecadação maior do IPTU, que é pago toda a parcela à vista, é pago em junho, né? E temos também um valor adicional aí da arrecadação do IPVA, já entrou toda ela agora desse ano, agora só tem antecipação, que é lá em dezembro. Então o IPVA agora não tem mais, a arrecadação é bem baixa, e o pagamento foi até 30 de abril, né? Então por isso que o caixa até um pouquinho maior em 31 de agosto. Né? Despesa de pessoal, né? Como aumentou a receita, aquilo que eu falei no início, a tendência é que o percentual diminua. Então, aqui nós temos uma evolução aqui de agosto de 23 até agosto de 24. Então, em agosto de 23, o percentual era 48,65. Tá? Nós já estávamos dentro do limite de alerta. Né? Em 31 de dezembro, fechamos com 48,6. Tá? Então, no limite. Tá? Em abril, passou a 46,95. Em agosto, agora de 24, 46,25. Então, veja que ele está diminuindo. Né? Acho que vai parar de diminuir agora, tá? Porque que a despesa de pessoal, como é que se calcula ela? É sempre dos últimos 12 meses. Então, pega do período de setembro de 23 a agosto de 24. Né? E essa despesa dos últimos 12 meses foi de 226 milhões e a receita também se pega do mesmo período. De setembro de 23 a agosto de 24, então ela fechou em 489 milhões. Então, por isso que o percentual está em 46,25. No próximo percentual que nós vamos calcular, que é 31 de dezembro, aí nós vamos utilizar só dados de 2024, né? Então, ele já vai ter todo o aumento de pessoal, claro, também vai pegar todo o aumento da receita. Então, eu acredito que no próximo percentual vai ficar em torno disso também. Né? Só para título de informação, os limites da despesa de pessoal, até 48,6 não tem nenhum problema, está dentro do limite. Passou de 48,6 até 51,3, ele entra no chamado limite de alerta. Não tem nenhuma restrição para o município, só vem um alerta do TCE, dizendo, olha, cuidado, está dentro do limite de alerta, cuida da despesa de pessoal, né, pode chegar no limite superior, né? Quando passar de 51,3% da receita corrente líquida, aí sim está no limite prudencial, e aí o município começa a ter restrições, não pode mais contratar, não pode mais dar aumento além da inflação, não pode mais reestruturar plano de cargos e salários, a não ser que for para reduzir a despesa, né, mas isso se passar de 51,3%. E o limite total mesmo é 54. Se passar de 54, aí sim, deixa de receber recurso de convênios e o prefeito também é penalizado, ele tem que reduzir a despesa nos próximos quadrimestres, então aí sim ele tem restrições maiores. Então, mas fechou agora em 31 de agosto em 46,25. Do financiamento que eu falei antes, né, o município então fez um financiamento lá em 2021, 22, então a parcela foi ainda recebida ano passado, então foi financiado 15 milhões, o valor que nós temos que pagar, considerando a posição aqui de 31 de agosto até final do ano é 583 mil, e a partir de 1 de 1 de 2025 mais 11 milhões. Então, em 31 de dezembro de 2023, o total devido do financiamento eram 13 milhões, como já está sendo pago, né, eu já apresentei antes na amortização do financiamento, agora, total ainda em 31 de agosto está em 12 milhões de financiamento para ser pago ainda. Tá? Dívida consolidada líquida, uma outra informação, então se o município pegasse tudo o que tem no caixa e pagasse todas as suas dívidas, como é que ficaria a situação do município? Então, 31 de agosto, a posição. Situação disponibilidades de caixa, 81 milhões. Dívidas de curto prazo, com fornecedor, não é dívidas atrasadas, é o que está no normal, no processo normal de pagamentos aí do município. Então, 4.304 de fornecedores. Se pagasse todas as obrigações com funcionários, férias, 13º, os encargos, o salário que seria devido no mês também, 42 milhões. Empréstimo, curto prazo, 583 mil, que teria que pagar até o final do ano. Precatórios, os precatórios 3.680, mas esses têm que ser pagos em 2025, então já estão lançados aqui, já estamos considerando eles, mas vão ser pagos só ao longo de 25. Valores restituíveis, que são aqueles valores retidos que não são do município, que tem o valor separado lá na conta bancária, 7.277. Então nós temos obrigações de curto prazo, 58 milhões, mais a dívida de longo, mais 11,
Se nós descontarmos esses valores do total de caixa, ainda sobrariam 12.543.000, né? Além de, claro, todos os bens aí que o município tem. E aqui atendimento dos limites aí da educação, saúde, Fundeb, pessoal, né, comparado a 2023. Então, até 31 de agosto de 2023, o município tinha gasto aplicado 19,37% da receita de impostos em saúde, né, e esse ano aplicou 20%. O mínimo obrigatório para o ano é 15% da receita de impostos. Então, já está sendo aplicado acima do percentual, né, 2023, 2024 também. Educação tinha sido aplicado 28% em 2023, 2024 percentual em 26,42%. Educação tem que aplicar no ano, no mínimo 25% da receita de impostos. Então, até agora, educação também está acima já do mínimo obrigatório. E o percentual, que estava em 48,65%, agora baixou para 46,25%. E do Fundeb, daquela receita do Fundeb que eu apresentei lá de 39 milhões, aquele valor, no mínimo, 70% tem que ser utilizado para pagamento do salário dos professores, né? Então, em 2024, 96% daquela receita foi para pagamento de salários. Então, praticamente toda a receita do Fundeb é utilizado para pagar salários dos professores. E ano passado era 98,10%, então praticamente 100%. E chegamos no final do ano sempre praticamente aplicando todo o valor do Fundeb para pagamento de salários e encargos, né? Então, esses são os números, então, até 31 de agosto, então, atingidos, que o município atingiu em termos de receita, despesa e resultados aí em 2024. Devolvo agora a palavra aqui para o vereador Ali para dar continuidade na audiência pública. Muito bem, Edson. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí, didático ao extremo, né? Isso aí. Nesse momento, então, eu convido a secretária, colega vereadora Ana, então, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, o Ali Dalzotto, presidente da Comissão de Finanças e Economia, e o presidente dessa casa, o Pezenato. E na pessoa deles eu quero sempre, Pezenato, agradecer a colaboração dos vereadores na construção de todo esse projeto. Então, muito obrigada a todos realmente que participam disso. E aqui também cumprimentar o Jandir, a Vani, que estão aqui, muito obrigada pela parceria de sempre. Aqui acredito que todos têm o conhecimento de que esse orçamento, a apresentação de quadrimestre, audiências públicas, PPA, LDO, enfim, tudo é feito a várias mãos. Mas temos uma participação muito expressiva da Secretaria de Planejamento. Então, queremos agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Jandir. Cumprimentar aqui o Tomazoni, secretário. Que bom vê-lo, que bom tê-lo aqui sempre, né? Sempre participativo e colaborativo, porque estamos aqui para receber colaborações, receber realmente a transmissão desses conhecimentos que a nossa comunidade tem, para que a gente possa cada vez mais avançar, né? Erechim tem que avançar, independente de quem está aqui. Então, muito obrigada, Tomazoni. Ao Renato, Fabrício, ao Rogério, enfim, todos aqui, nossos servidores da saúde, da assistência, e os da educação, muito obrigada pela presença, e os nossos servidores aqui, na pessoa do Edson, então, agradecer por tudo que vocês têm feito pelo governo municipal, pelas pessoas, se utilizando de bom senso, se utilizando de equilíbrio, norteando a busca de receitas com extrema tranquilidade, né? Então, muito obrigada, porque eu queria dizer aqui para vocês, Itamar e Lu, que a gente está
implementando várias ferramentas dentro da Secretaria da Fazenda, porque a gente quer fazer a justiça social, né? Nós entendemos que não precisamos aumentar impostos no seu percentual, mas que a gente tem que fazer a justiça social. E é isso que a gente vem buscando fazer, e vocês estão fazendo com maestria realmente. E aqui está a prova, né? E a continuidade de tudo isso, a gente ainda vai perceber futuramente, porque esses resultados serão lançados para o próximo mês. Então, muito obrigada, e tenho certeza que a estimativa que nós temos, né, Edson, de aproximadamente 550 milhões de reais que foram colocados na lei de diretrizes, na lei de diretrizes orçamentária, nós vamos trabalhar talvez com um pouco mais. Então, isso é uma boa notícia para os investimentos que virão para o nosso município. Outra coisa que eu gostaria assim também de frisar, que a gente já tem concluso, então é algo que nós podemos trabalhar, secretário Fabrício, com muita tranquilidade, é a aplicação na educação. 26%, né? 26, pouco por cento, que agora não lembro o percentual. 26,42. Então, é algo que nos dá tranquilidade para continuar o projeto educacional no nosso município. E bem como na nossa saúde, que a gente tem uma obrigatoriedade de 15%, e hoje a gente já está aplicado 20 e poucos por cento também. Então, a gente traz aqui essas notícias boas e que tem uma tendência de melhorar, a gente só não entende o porquê que muitas vezes querem comparar Erechim com outros municípios, outras cidades, né? Se aqui é uma cidade que se desenvolve a um ritmo maior que 10% de crescimento, temos aqui 14%. Né? E nos últimos anos, a média Tomazoni foi de 10,5% de crescimento real no nosso município. E ao comparar com cidades vizinhas, o nosso município, ele está bem acima na receita, bem acima na aplicação dos seus recursos, bem acima na inserção dos alunos nas escolas, em vagas em tempo integral, na assistência que tem social e da saúde. Então, muitas vezes a gente não entende. Mas a opção é de cada um, pode morar em qualquer lugar, né? Eu escolhi Erechim, nós todos escolhemos Erechim, e aqui vamos continuar, porque aqui é uma cidade muito boa para viver e para a gente trabalhar. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado, secretária, vereadora Ana, parabéns pela bela explanação, fazendo um contexto da toda a responsabilidade que é gerir um orçamento público do tamanho da cidade que é Erechim, e que a gente tem a grata alegria de poder estar contribuindo, assim como todo esse time de técnicos, né, Jadir, Edson, tanto planejamento quanto a Fazenda. Quero saudar também aqui o secretário Fabrício, que não tinha saudado antes. E seguindo o rito da nossa sessão aqui, finalizada a explanação, entramos para as fases de questionamento. E, inicialmente, eu convido os senhores vereadores para realizar suas perguntas. Temos eu e o Pezenato hoje, né? Mas a gente sabe que o período ele é delicado, estão em outras funções, e alguns também não iam nem entender o que se passa aqui, então não faz muita falta. Nesse contexto, eu passo, então, para os questionamentos e manifestações dos demais aqui presentes que queiram fazer uso da palavra.
Que nem os professores, né? Entenderam tudo, então nenhum aluno se manifestou. Então, também, não tendo inscritos para questionamentos, nós temos a parte das considerações finais, que eu deixo a palavra à disposição para o presidente da Câmara, para o Edson, para o Jadir, para a Ana, que estão compondo a mesa conosco aqui. Se quiser usar a tribuna, presidente, também fica à vontade, de onde achar melhor. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui como presidente dessa Casa Legislativa e ver essa bela prestação de contas, nosso colega conterrâneo, o Edson, que me dá muito orgulho, que traz os números bem redondinhos, explicados, bem detalhados. Então, para mim, como presidente desta casa, é um orgulho. E dizer a vocês que continuem participando dos números, porque isso reflete lá na nossa comunidade, lá nas pessoas que realmente precisam. E isso é o papel do poder público. Então, dizer a vocês, parabéns aos técnicos, aos colaboradores do poder público, que continuem com esse espírito de fazer o melhor para a população, porque é a população que traz os recursos e que eles são bem geridos pelas pessoas que administram aqui, a nossa secretária e a todos os secretários que fazem parte, né? Então, que continuem nesse espírito, porque às vezes as pessoas jogam números e as pessoas não conhecem números, né, colega vereador? É fácil jogar números, mas tem que conhecer os números e saber para onde está gastando o dinheiro que o contribuinte paga. Então, dizer a vocês, parabéns, continue com esse espírito, porque as pessoas, para ajudar, tem muitas poucas pessoas, mas para criticar é fácil. Então, tem que conhecer os números para saber debater. Então, acho que vocês estão de parabéns, e parabéns a toda a equipe que está contribuindo que essa cidade venha a desenvolver. Muito obrigado, presidente. Edson, Jadir, secretária. Então, nesse encerramento, como o presidente fala, e Mário Sérgio Cortella já dizia que o ausente nunca tem razão, né? É as bobagens que muitas vezes a gente ouve aí também nessa tribuna de gente que não conhece e não participa. Então, agradecemos a todos os presentes aqui nesta audiência pública, que foi a apresentação do relatório da gestão fiscal do segundo quadrimestre, a saúde financeira do município, digamos assim, e que tenham todos aí um bom final de semana, já é quinta-feira, e seguimos. Um abraço. E quem puder ir no baile da Força Voluntária, que se faça presente ou compre meia dúzia de ingressos e ajude a Força Voluntária. Obrigado.